Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a essa videoaula criada para a primeira fase do curso de Refrigeração e Climatização e também Telecomunicações do IFSC, Campus São José. Na aula de hoje, a gente vai falar de um fenômeno que permite a existência de toda a vida no planeta Terra, que é a fotossíntese. Para entender a fotossíntese, vamos falar primeiro sobre energia. Todo mundo já ouviu falar em energia. Existe energia elétrica, existe energia luminosa, calor é uma forma de energia, tem energia cinética, energia química, vários tipos de energia. Mas afinal, o que é energia? Uma definição bem simples e que eu gosto muito diz que energia é capacidade de realizar trabalho. Trabalho, entendam, em física significa aplicar uma força sobre um corpo e causar o deslocamento desse corpo. Por exemplo, se eu pegar dois pedaços de ímã e colocar eles perto o suficiente, na hora que eu largar, eles vão se juntar. Eles se deslocam um em relação ao outro. Eles usaram a energia que têm para gerar uma força de atração e essa força desloca esses corpos. Eletricidade é um fluxo de elétrons por um fio condutor, e a passagem desses elétrons dissipa energia que pode ser utilizada para realizar trabalho num aparelho elétrico qualquer. O próprio deslocamento desses elétrons é uma forma de trabalho, se for pensar. Só mais um exemplo para a gente resolver fotossíntese. Um carro, quando se desloca, usa um combustível, gasolina, diesel ou álcool. Esses compostos têm uma grande energia armazenada nas suas moléculas. Quando essas substâncias reagem com oxigênio, elas entram em combustão e a energia que estava presa nessa matéria é liberada e o carro é uma máquina que usa essa energia para gerar deslocamento. Combustíveis como a gasolina, álcool e diesel, assim também como baterias de telefone e pilhas, permitem a gente enxergar que a matéria pode armazenar energia. E é aí que entra a fotossíntese. A fotossíntese é uma série de reações que permite armazenar a energia do Sol na matéria. Na verdade, os combustíveis que são utilizados no tanque de qualquer veículo são substâncias geradas por fotossíntese, seja por plantações de cana ou por florestas que foram soterradas há milhões de anos atrás. Olha como isso funciona. O carbono é um átomo que tem 4 elétrons de valência, quer dizer, consegue facilmente fazer 4 ligações com outros átomos. Pode, por exemplo, se ligar a 2 oxigênios, formando 2 ligações com cada um deles. Esse composto, formado por carbono e 2 oxigênios, se chama gás carbônico e é bem abundante na atmosfera do nosso planeta. É um composto inorgânico, quer dizer, um composto que tem relativamente pouca energia contida nele. Outro composto inorgânico é a água, formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. Cada oxigênio faz 2 ligações, cada hidrogênio faz apenas uma, então pronto, está aí a fórmula estrutural da água. A água, que também é matéria inorgânica, também é matéria de pouca energia. Aí entra a fotossíntese. As plantas conseguem fazer os hidrogênios da água se separarem do oxigênio e reagirem com gás carbônico, formando matéria orgânica mais oxigênio livre. Oxigênio molecular, O2. Matéria orgânica é matéria de alta energia. Então pensa comigo, se eu pego 2 compostos de baixa energia para formar um composto com muita energia, o que está faltando nessa reação? Energia. E de onde é que vem essa energia? Do Sol. A fotossíntese é uma maneira que as plantas têm de capturar a energia do Sol e aprisionar ela na matéria. Nesse processo, as plantas convertem matéria inorgânica, quer dizer, gás carbônico e água, em matéria orgânica mais oxigênio molecular. E aí vem a pergunta, para quê? Para que esse trampo todo? A resposta é para ter energia para realizar trabalho, para se manter viva. Quando precisar, basta quebrar a matéria orgânica, convertendo ela de volta em gás carbônico mais água, e a energia que estava presa nessa matéria é liberada para realizar trabalho. Essa quebra da matéria orgânica para liberar essa energia se chama respiração. Esse é o principal eixo desta aula. A fotossíntese transforma matéria inorgânica em matéria orgânica, aprisionando energia que vem do Sol. A respiração transforma de volta essa matéria orgânica em matéria inorgânica, liberando a energia que foi aprisionada para a planta conseguir realizar trabalho. Nem todos os seres vivos conseguem fazer fotossíntese. Para quem consegue, tudo beleza, produz a própria matéria orgânica, que vai usar para construir seu organismo, quer dizer, para crescer, ou vai quebrar essa matéria orgânica para disponibilizar energia, para se manter vivo. Só que outros seres vivos, como nós, animais, não conseguimos. Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que consumir matéria orgânica que outros seres vivos, como as plantas, produziram.
Daí que organismos que fazem fotossíntese são produtores, porque produzem os próprios alimentos, produzem a própria matéria orgânica. E organismos que não fazem fotossíntese são consumidores. A gente tem que consumir matéria orgânica produzida por outros seres vivos. Tem uma diversidade enorme de organismos produtores. Alguns deles são unicelulares. Nesses seres tem compartimentos internos chamados cloroplastos, que é onde a fotossíntese acontece, quer dizer, é onde a energia do Sol é captada para produzir matéria orgânica. A cor verde dos cloroplastos é por causa de um pigmento chamado clorofila. Esse é o pigmento dos cloroplastos que absorve energia luminosa. Tem também as algas pluricelulares, onde todas as células têm cloroplastos, portanto, todas as células fazem fotossíntese. Nas plantas terrestres, tem órgãos específicos onde acontece a fotossíntese. Claro, né? A fotossíntese não vai acontecer na raiz, que está embaixo da terra. As árvores lenhosas têm uma casca opaca ao redor do caule, então ali também não tem fotossíntese. Já as folhas das árvores e da maioria das plantas são verdes, porque as células das folhas têm uma grande quantidade de cloroplastos. Se a gente pegar uma folha e cortar ela, a gente vai ver que tem células bem transparentes formando uma capa protetora chamada cutícula e logo abaixo tem células cheias de cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Em alguns lugares da folha, essas células ficam espaçadas. Esses espaços têm ar que vem de fora das folhas. É desse ar que as células obtêm o gás carbônico da atmosfera. Cada uma dessas células sintetizantes tem basicamente a seguinte estrutura. Assim como todas as células dos seres vivos, elas são delimitadas por uma membrana muito fina chamada membrana plasmática. Essa membrana é tão fina que não dá para ver nem com o microscópio óptico, só com o microscópio eletrônico, que é tipo umas 1000 vezes mais poderoso do que o microscópio óptico. Além da membrana plasmática, as células vegetais têm também o outro envoltório mais externo, que é rígido e muito mais espesso, que a gente chama de parede celular. Lembra uma parede mesmo. Pelo lado de dentro, tanto as células vegetais quanto as nossas células são divididas em compartimentos, como se fossem centrais de operações. Cada um desses compartimentos tem todo o conjunto de máquinas necessário para desempenhar uma determinada função. Esses compartimentos são chamados de organelas, e essas máquinas são as proteínas das células. Guarde esse conceito, porque a gente vai repetir muito ele ao longo do semestre. Proteínas são máquinas que realizam atividades no interior das células. Então, células animais e células vegetais são divididas pelo lado de dentro em compartimentos, que são chamados organelas, que são lugares onde se desempenham diferentes funções dentro da célula, diferentes trabalhos. Esses trabalhos são feitos pelas proteínas de cada uma dessas organelas. Uma dessas organelas é o cloroplasto, que é onde acontece a fotossíntese, que é o tema da aula de hoje. Vamos olhar o cloroplasto mais de perto. Ele é delimitado por uma membrana, muito parecida com a membrana plasmática da célula, e por dentro tem uma outra membrana. A membrana externa é lisa, a membrana interna é toda cheia de dobras, por isso tem muito mais superfície que a membrana externa. A função da membrana interna é captar luz. É aqui, nessa membrana, que está a clorofila. Por isso essa membrana é verde. E por isso, quanto mais dobras, mais superfície, mais eficiente é a absorção de luz. Para aumentar ainda mais a superfície, essa membrana é toda dobrada formando discos chamados tilacoides. O espaço interno do cloroplasto é chamado estroma. A fotossíntese é dividida em duas etapas. A primeira etapa acontece nas membranas dos tilacoides, na verdade em todas as membranas internas, enquanto a segunda etapa acontece no estroma. Então, sem mais delongas, vamos à fotossíntese. A primeira etapa da fotossíntese é chamada etapa fotoquímica. Ela recebe esse nome porque é nessa etapa que a luz do Sol é captada. A etapa fotoquímica acontece na membrana do tilacoide. E só uma curiosidade, foto é um radical de origem grega que significa luz. Então, todas as palavras que tiverem um radicalzinho foto nelas são palavras que se referem à luz. Bom, na etapa fotoquímica, de maneira bem resumida, a molécula de água é irradiada com luz. Essa é a função da clorofila, canalizar a luz para energizar os elétrons de moléculas de água. Um par de elétrons dessa água, energizados desse jeito, se desprendem, fazendo com que os hidrogênios se soltem do oxigênio. É a chamada fotólise da água.
O oxigênio órfão vai se juntar com outro oxigênio órfão que se formou da mesma maneira e os dois juntos vão se converter em oxigênio molecular, O2, oxigênio atmosférico. Assim, a fotossíntese produz o oxigênio que a gente respira e a maior parte desse oxigênio não vem exatamente das plantas, mas sim de algas que vivem no mar, o fitoplâncton. Os hidrogênios e os elétrons vão ser captados por um aceptor de elétrons chamado, olha, cuidado, te segura, nicotinamida adenosina dinucleotídeo. NAD+, para os íntimos. Aquele mais ali significa que tem um próton a mais do que o seu número de elétrons, portanto tem carga positiva. Cada NAD+, se junta com um par de elétrons e com o hidrogênio e se converte em NADH. Essa é a função do NAD+, transportar elétrons e hidrogênios para a próxima etapa, que acontece no estroma do cloroplasto. Entrega os prótons e hidrogênio lá e volta para o tilacoide para buscar mais. A energia que vem do Sol é captada depois de uma série de reações químicas por uma molécula chamada adenosina difosfato, ADP, que, com essa energia, se consegue juntar mais um fosfato inorgânico, que a gente representa por PI, se convertendo em adenosina trifosfato, ATP. Assim como NAD+, o ATP vai entregar essa energia para a próxima etapa, no estroma, e depois volta para o tilacoide para, entre aspas, pegar mais energia. Então, resumo da ópera. A etapa fotoquímica que acontece no tilacoide fornece energia transportada com segurança pelo ATP e elétrons e hidrogênios que são transportados pelo NAD+. A gente vai falar bastante de ATP mais tarde, então vale a pena a gente ver a estrutura dele e ver mais ou menos como é que ele funciona. Adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, dá na mesma, é um composto da família dos nucleotídeos chamado adenosina, ligada, adivinhem só, a 3 grupamentos fosfato. Cada fosfato tem essa estrutura aqui, e a gente representa apenas por uma letra P. Por que P? Porque é o nome do elemento fósforo, em latim, que se escreve com pH e é representado na tabela periódica pela letra P. Não vai me colocar F para fósforo, tá? F é flúor, que não tem nada a ver com a conversa de hoje. Então, é assim. Essa aqui é adenosina. Essa é a adenosina ligada a um fosfato, adenosina monofosfato, ou AMP. Essa é a adenosina ligada a dois fosfatos, adenosina difosfato, ou ADP. E essa é a adenosina ligada a três fosfatos, adenosina trifosfato, ou ATP. Para converter ADP em ATP, a gente precisa acrescentar mais um fósforo inorgânico, mais um grupamento fosfato. Só que, além disso, tem que energizar esse grupamento fosfato, senão ele não liga. Ligou? Joia! Quando quebrar essa ligação de volta, a energia que foi adicionada ali vai ser dissipada de volta, vai ser liberada. E proteínas podem utilizar essa energia para realizar trabalho. Então, ligar fosfato ao ADP consome energia e quebrar essa ligação libera essa energia de volta. Não toda a energia fica disponível porque uma parcela sempre é dissipada na forma de calor, mas a parte de energia que dá para aproveitar ainda é suficiente para as proteínas realizarem seus trabalhos. Então, voltando para a fotossíntese. Na primeira etapa, a etapa fotoquímica, a energia do Sol é canalizada pela clorofila para desestabilizar a água. A molécula perde um par de elétrons e aí os hidrogênios se separam do oxigênio. Os hidrogênios e elétrons são captados pela NAD+, que vira NADH, enquanto o oxigênio livre se junta com outro oxigênio livre que foi formado do mesmo jeito, virando O2, que vai-se embora para a atmosfera. Parte da energia utilizada no processo ainda é captada por ADP, que com essa energia se junta a mais um fosfato, se convertendo em ATP. O tilacoide fornece para o estroma NADH, com elétrons e hidrogênios, e ATP, com energia. Daí a gente tem tudo o que precisa. No estroma, acontece um conjunto de reações químicas conhecido como o ciclo de Calvin, em que os hidrogênios e elétrons carregados pelo NADH vão reagir com gás carbônico que vem da atmosfera formando glicose. Para que essa reação aconteça, energia é necessária, então o ATP que foi produzido na primeira etapa também é consumido aqui. No estroma do cloroplasto, então, acontece a formação de glicose, que tem a seguinte fórmula estrutural: 6 carbonos, cada um deles ligado a um oxigênio e 12 hidrogênios. C6H12O6.
Se a gente for resumir todas essas reações químicas em uma só, quer dizer, uma reação química geral da fotossíntese, a gente tem que gás carbônico mais água mais energia que vem da luz são convertidos em glicose mais oxigênio. A glicose tem 6 carbonos, então precisa de 6 moléculas de gás carbônico para gerar ela. Além disso, a glicose tem 12 hidrogênios, então vai precisar de 6 moléculas de água. Os 12 átomos de oxigênio que sobram vão se juntar e vão se converter em 6 oxigênios moleculares, 6O2. De novo, para que serve isso tudo? Para que serve a fotossíntese? A fotossíntese permite o organismo produtor fixar a energia do Sol aqui, na glicose. Fazendo a quebra da glicose, quer dizer, convertendo ela de volta em gás carbônico e água, essa energia pode ser disponibilizada para as proteínas no interior da célula realizarem trabalho. E assim, as máquinas de cada célula, quer dizer, proteínas de cada célula, conseguem trabalhar sem parar e a célula é mantida viva, é mantida em funcionamento. Mas essa não é a única utilidade da glicose. A glicose também é a matéria-prima para formar estruturas da célula, ou seja, que permitem a formação da própria célula, permitem o crescimento. Assim, em uma planta, a energia que vem do Sol é fixada na matéria orgânica. Parte dessa matéria orgânica é consumida para liberar de volta essa energia, para realizar trabalho, e uma parte é mantida no organismo na construção do próprio ser vivo, no crescimento desse próprio ser vivo. Quando o animal come essa planta, apenas essa parte da matéria orgânica que foi utilizada no crescimento vai ser transferida para ele. Portanto, apenas essa parcela de energia vai ser transferida para ele. E daí, assim como a planta, esse animal usa parte da energia que absorveu pela alimentação como fonte de energia para realizar trabalho, para se manter vivo, e parte dessa matéria orgânica ele usa para formar seu próprio corpo, para formar suas células para crescer. É assim que os produtores mantêm vivos todos os ecossistemas no planeta Terra, fornecendo matéria orgânica que pode ser utilizada como fonte de energia ou como matéria-prima para o crescimento. Então a gente concluiu a fotossíntese. Na próxima aula a gente vai falar sobre respiração, que é o processo de quebra da matéria orgânica para disponibilizar energia para a realização de trabalho, ou seja, para manter as proteínas no interior das células em funcionamento. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Aquele abraço e cuidem-se muito!